E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora hoje começar mais uma aula do EducaPE. Eu sou o professor Ibis Fernando, professor de ciências, e hoje eu trouxe um assunto muito legal para a gente estudar. Eu vou falar sobre as características dos subsistemas terrestres. Bora lá para a telinha para a gente ver essa interligação do nosso planeta. O nosso planeta Terra, ele vai funcionar como um sistema. Quando eu falo que está funcionando como sistema, se você observar aí na telinha, a gente tem todos os animais, insetos, plantas, rios, lagos, oceanos. Então, todos funcionam como um sistema que está interligado, ou seja, funcionamos em conjunto. Eu preciso de você, você precisa de mim, mas também precisamos do nosso planeta e do que se existe no nosso planeta. Se tratando de rios, de lagos, de mares, de animais, de árvores, de insetos. E aí a gente vê que a Terra, como um sistema, né, ele é o único planeta, na realidade, que vai estar no sistema solar que se conhece que tem vida. Ou seja, o nosso planeta, no nosso sistema solar, por enquanto, né, que os cientistas sabem, é o único planeta em que se existe a vida. Então, as características que permitiram, né, o aparecimento dessa vida no nosso planeta é devido à sua evolução. Então, primeiro, teve aí a posição do nosso planeta no sistema solar. Depois veio o tamanho do nosso planeta. Do tamanho do nosso planeta existiu, claro, a dinâmica interna e aí a nossa camada de ozônio. Quando se fala do tamanho, a gente vê aí a escala do universo e a Terra, ele é um acontecimento extraordinário. Na telinha, você pode observar o nosso planeta em relação à posição no sistema solar, que permitiu que o nosso planeta recebesse a quantidade ideal de energia solar. Então aí a gente vê a linda imagem do nosso sistema solar, a nossa estrela maior, o Sol, e os planetas que estão em órbita do Sol. E aí dessa imagem eu posso lembrar um pouco sobre gravidade. Os planetas eles estão em órbita devido à gravidade. Aí você pode perguntar, professor, o que é gravidade? Gravidade, na realidade, é um corpo que é bem grande e ele vai exercer sobre um corpo pequeno uma força de atração. E é isso que o Sol faz em relação aos nossos planetas. Como ele tem um tamanho muito grande em relação aos planetas, ele exerce essa gravidade, essa força de atração. E é por isso que os planetas eles estão em órbita, eles estão ali, ó, girando em torno do Sol, fazendo movimentos de rotação e de translação. Bom, em relação ao nosso tamanho do nosso planeta, a gente tem aí que as dimensões da Terra permitiram a retenção de gases. Esses gases eles foram libertados pelos vulcões, formando aí uma atmosfera que a gente chama de primitiva. No início, os vulcões eles liberaram esses gases, formando o que a gente chama de atmosfera. Se eu falo de atmosfera, eu estou falando, na verdade, de uma junção ou de um conjunto de gases que vão estar presentes, que a gente chama de ar. E falando agora sobre a dinâmica interna, a dinâmica do planeta, ele criou, na verdade,
uma crusta. Essa crusta é uma crusta sólida em relação do arrefecimento onde ocorreu o vulcanismo. E se falando de vulcanismo, lógico que a gente lembra daquela parte interna do nosso planeta em que existe o magma, que tem ali uma corrente de convecção que liberaram as placas tectônicas e que, de certa forma, formou os vulcões e esses movimentos que faz a liberação desse magma. Então, no início, nosso planeta, internamente, como ele é muito quente, tem essa corrente de convecção, liberou ali, através do vulcão, as lavas, que é o magma, mas também liberou gases que foram formando a nossa atmosfera. Bom, bora agora falar sobre a camada de ozônio. Quando se fala da camada de ozônio, eu vou falar dos organismos que são fotossintéticos. Aí na telinha você pode ver que esses organismos fotossintéticos, eles vão liberar oxigênio para a atmosfera, que se acumulou e formou a camada de ozônio. Essa camada, na realidade, ela vai filtrar parte dos raios ultravioletas que são, na verdade, prejudiciais para muitos organismos, facilitando a manutenção da vida. Então, a gente vê que a nossa atmosfera ela é dividida em troposfera, camada de ozônio, estratosfera, mas é justamente a camada de ozônio que nos protege contra esses raios ultravioletas que são emitidos pela nossa linda e grande estrela gramulosa que se chama Sol. Agora eu vou falar sobre o arrefecimento da Terra. Quando se fala do arrefecimento da Terra, a gente fala sobre o vapor de água que é libertado pelos vulcões. Então, quando esse vapor de água ele é libertado, condensou, originando a água no seu estado líquido. A água, na verdade, acumulou-se em bacias, formando os lagos e os oceanos. É muito interessante quando se fala sobre essa questão, porque se o vulcão ele libera os gases, quando ele chega na atmosfera, esses gases ele vai passar por uma mudança de estado físico. Quando eu falo mudança de estado físico, eu estou falando da água. A água ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso no nosso planeta. E quem vai alterar esse estado é justamente a temperatura. Bora falar sobre a água aí no seu estado líquido, né? A água, quando ela está no seu estado líquido, ela é vital para a nossa vida, pois os organismos eles são formados por mais de 50% de água. Os primeiros organismos alteraram a composição da atmosfera primitiva de nossa Terra. Por exemplo, eles libertaram elevadas quantidades de oxigênio que foi originando aí a nossa camada de ozônio. Bom, existem também as variadíssimas formas de vida que existiram e que existem até hoje, ao longo do tempo geológico, que estão se adaptando às características ambientais que a Terra ela apresenta em cada momento. Porque a Terra ela é um sistema. Você já se perguntou o que é um sistema? O sistema, na realidade, ele é formado por um agrupamento de vários conjuntos. Quando eu falo agrupamento de vários conjuntos, eu estou dizendo que a Terra ela é um sistema que funciona como um conjunto que é integrado de elementos com a função bem específica. Ela é formada aí pelos subsistemas terrestres. Veja aí na telinha que imagem bem legal quando se fala desses subsistemas terrestres. Nós temos a biosfera, que na verdade é o conjunto
de todas as coisas do nosso planeta. Na biosfera, a gente tem a atmosfera, que é a parte dos gases, a litosfera, que é a parte onde tem os continentes. Se tratando assim de outra forma mais vulgar, eu posso dizer, é a parte onde existe a Terra. E temos também a hidrosfera, justamente é o conjunto de lagos, rios, mares, oceanos. É justamente onde tem a questão da água. Por isso que eu digo que a Terra ela é um sistema, ela é um conjunto de todas essas coisas. A gente tem terra, tem água, tem ar e tem fogo. São 4 elementos que não podemos viver sem eles, principalmente para a manutenção de vida no nosso planeta Terra. Quando eu falo sobre atmosfera, se eu estou falando de atmosfera, eu estou falando dos gases que estão presentes na atmosfera. Quando eu falo dos gases, eu estou falando justamente do ar. E no ar, ele vai estar presente vários tipos de gases, onde a maior concentração de gases que a gente tem na nossa atmosfera é de nitrogênio. Apesar que o nosso corpo ele não absorve nitrogênio. Você respira nitrogênio e coloca todo para fora. O que o nosso corpo vai absorver mesmo é o oxigênio e o gás carbônico. É por isso que na nossa corrente sanguínea a gente tem lá 2 tipos de sangue, devido à presença justamente desses gases. A gente tem lá o sangue que tem oxigênio e vai ter o sangue que vai ter o gás carbônico. Então, se fala de atmosfera, eu estou falando, na verdade, de um subsistema terrestre, que corresponde aí à camada que é gasosa. Então, vê lá na telinha, nessa imagem, quando se fala dessa camada gasosa que envolve a Terra, que ela é constituída aí por azoto, oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água. A atmosfera ela tem uma influência na regulação da temperatura da superfície, ou seja, protege a Terra das radiações solares e dos impactos de corpos sólidos com origem no espaço extraterrestre. Então, na telinha, eu coloquei a composição da atmosfera. Veja que o nitrogênio, ele ocupa aí 78,1% do ar, ou seja, dos gases que estão na atmosfera. Já o oxigênio, a gente tem 20,9%, e os outros gases, como dióxido de carbono, como neônio, como os gases nobres, vão ocupar, na verdade, cerca aí de 1%. Então, se fala de atmosfera, nós estamos falando justamente desses gases que estão presentes no nosso planeta, que a gente respira todos esses gases. Outra coisa também é falar da hidrosfera. Se eu estou falando da hidrosfera, você já começa ali, ó, ligar a hidrosfera água. É também um subsistema, ou seja, ele vai englobar toda a água que existe na Terra. Ou seja, é o conjunto de reservatórios de água que existe no nosso planeta. Pode ser mares, oceanos, rios, lagos glaciares e águas que são subterrâneas, que a gente chama de lençóis freáticos ou nascentes. A água aí, nos seus diversos estados físicos, é uma das substâncias que são mais abundantes do sistema da Terra. Ela absorve grande parte da radiação solar, que atinge a superfície da Terra, gerando correntes oceânicas que vão distribuir energia pelo planeta no estado líquido. A água ela é também essencial para a vida do nosso planeta Terra. E falando do nosso planeta Terra, a gente vai falar sobre geosfera.
Veja essa telinha aí, a parte da geosfera, que o nosso planeta ele está ali dividido, né, até chegar no centro. Você vê a crosta terrestre, vê o manto e depois ali a gente vê o núcleo. A geosfera ele é um subsistema terrestre que vai compreender todo o material sólido da superfície e anterior da Terra. Ela é formada pelas massas continentais, pelos fundos que são marinhos de toda a crosta sólida da Terra e por todos os materiais que se encontram no interior do planeta. Funciona como um suporte físico de grande maioria dos seres vivos e é, na realidade, a fonte de materiais necessário à sua sobrevivência. Quando se fala aí da nossa geosfera. Já que eu falei para vocês da geosfera, da hidrosfera, da nossa atmosfera, bora agora falar sobre a biosfera. Se fala da biosfera, a gente está falando do nosso planeta. É também um subsistema que vai abranger, na realidade, todos os seres vivos. Esses seres vivos que vivem no nosso planeta. Instalou-se em meios tão diversos como a água, a terra, o ar, a distribuição, na realidade, desses seres vivos que habitam aí as zonas da terra acima do nível médio de água do mar, ela é influenciada pela variação anual de temperatura e de precipitação. Então, nessa imagem que está aí na telinha que vocês estão vendo, a gente vê justamente esse subsistema com todos esses seres vivos. Quando fala de seres vivos, lembrem-se, seres vivos é tudo que tem vida. Então, a gente tem aí as plantas, os animais, os insetos, os vírus, as bactérias. A vida, na realidade, ela é muito complexa. Então, se fala de biosfera, a gente vai falar sobre toda a vida que tem dentro do nosso planeta. E aí a gente vê a questão das interações entre os sistemas terrestres. É bem legal essa imagem aí, que a gente tem como ver essa interação. Porque você vê a litosfera, você vê a biosfera, a nossa atmosfera e a nossa hidrosfera. Veja que a nossa atmosfera, ela está em cima, ela é ali, ó, é um subconjunto que é formada por gases. Observe só que quando se fala da litosfera, a gente vê ali um carvão. Desculpa, pessoal. A gente vê, na verdade, um vulcão, né? E esse vulcão daí, ele está expelindo justamente o magma. Ou seja, ele expele magma, está expelindo os gases que são transformados lá em cima para se precipitar. É lógico que o nosso planeta ele recebe energia solar, que vai fazer com que a água do mar, dos oceanos, dos rios, elas vão se evaporar e quando elas chegam lá em cima, forma-se a nuvem, que a gente chama ali de trocas gasosas e de calor. Essas nuvens lá, ela passam por um processo de condensação, onde tem a precipitação e vai haver a questão da chuva. Então, na biosfera, a gente tem justamente a absorção desses nutrientes, morte e posterior da decomposição de todos os organismos. E aí, quando eu falo da questão da decomposição de todos os organismos, que na realidade não existe essa questão da morte. O nosso corpo apenas se transforma. Todos os corpos que têm vida no nosso planeta, eles vão se transformar em outro tipo de matéria orgânica para dar vida a outros seres vivos. E aí, bora falar um pouco mais sobre a questão da nossa atmosfera. Eu tenho a litosfera, né? Que a gente tem os vulcões, que emitem muitos gases que se encontravam na litosfera. Esses gases vão acumular
na atmosfera e vão permitir criar no passado a nossa atmosfera primitiva, que por sua vez o vento pode ser um agente que é erosivo, alterando aí, na realidade, as rochas da litosfera. Temos atmosfera versus a questão biosferas. Muitos organismos dependem de gases que vão estar presentes na atmosfera, por exemplo, do oxigênio. Eu preciso de oxigênio para poder sobreviver, para poder respirar, para poder entrar na minha corrente sanguínea e chegar lá no cérebro e realizar todas as atividades do nosso corpo. Tem também falando sobre a atmosfera e a hidrosfera, né? Ou seja, a hidrosfera ela é a água do subsistema hidrosfera que pode evaporar e fazer parte da nossa atmosfera. Por sua vez, o vapor de água da atmosfera ele pode condensar e originar precipitação. Quando eu falo que está originando precipitação, eu estou falando da água, do gelo e da neve. Vou falar agora também sobre a litosfera e a hidrosfera, que é a água, que é um importante componente de algumas rochas. E ao circular na litosfera, ele vai retirar materiais que passam para a hidrosfera. E voltando, falando um pouco aí sobre a biosfera, né? A relação que se tem da biosfera e hidrosfera. A água que está presente ali na hidrosfera, ela é absorvida pelos organismos. Ou seja, quando eu falo de biosfera, eu estou falando de todos os seres vivos, de todos os biomas que existem no nosso planeta. Então, os organismos, ele é o principal, né, componente dessa absorção. E, por sua vez, o vapor de água, ele é perdido na transpiração dos seres vivos, que vai influenciar a nossa atmosfera. Bora falar um pouco agora sobre a litosfera, em relação à questão da nossa biosfera. Bora lá para a telinha para a gente ver bem essa questão da litosfera. Se eu falo da litosfera, eu estou falando da parte do nosso planeta que contém a questão da Terra. A biosfera aí, né, como vocês podem ver, as plantas e outros organismos, eles vão absorver sais minerais do solo e vão alterar sua composição. Por sua vez, a morte, que é a matéria orgânica, que vai ser decomposta, vai originar material que a gente chama aí de matéria mineral. Muitas rochas são formadas pela acumulação de restos de organismo. A acumulação de restos vegetais pode originar aí os carvões. Não só carvões, mas com o passar do tempo, com muito tempo, também pode originar o que a gente chama de petróleo. Por isso que o petróleo não é uma energia renovável. Demora-se muito tempo para se originar a questão do petróleo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre o nosso planeta Terra, que é um conjunto onde existe ar, fogo, terra, que todos estão interligados entre si e é muito importante para a nossa sobrevivência. E falamos um pouquinho mais sobre a questão das aulas do EducaPE. O pessoal do ensino regular, do ensino fundamental, ainda não voltaram a ter as aulas presenciais. É muito importante que vocês fiquem ali, ligadinho na TV, no YouTube, quando vocês forem assistir a aula do EducaPE. Não esquece de dar aquele like, que eu estou observando os likes que vocês dão, de legal, que curtiram a aula, que gostaram da aula, para dar um incentivo para nós professores, cada vez mais poder preparar essas aulas com muito amor e carinho para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.